Para quem olha para este gráfico de Bitcoin, que já subiu 560% desde o início do bull market, seguramente que deve constatar a malta cripto deve estar muito bem mesmo, muito feliz com o seu portfólio que está em fortíssimo lucro. Só que, meus amigos, infelizmente não é bem assim. Evidentemente que depende de quando é que as pessoas entraram no mercado. Quem andava a seguir aqui este canal sabe perfeitamente aquilo que eu andei a fazer aquele meu DCA em baixa e efetivamente ajuda bastante a estar positivo neste mercado e com um lucro significativo. Mas é verdade que quem entrou mais tarde não está assim tão feliz. E porquê é que não está assim tão feliz? Se tivessem só investido em Bitcoin, provavelmente estariam em lucro, dificilmente não estaria. A questão é que a maioria das pessoas não investe apenas e só em Bitcoin. E eu não culpo essas pessoas, porque efetivamente as pessoas percebem que, por exemplo, vamos pôr uma pessoa que comprou Bitcoin a $50.000, entrou ao mercado com $50.000, se meteu lá, vamos falar $5 mil euros, neste momento tem €10.000. Pronto, faz diferença, efetivamente, é porreiro, dá para comprar umas férias porreiras e tudo mais. Mas ninguém vai ficar rico com €10.000, toda a gente percebe isso, certo? Com um lucro de €5.000 ninguém fica rico. Portanto, as pessoas querem mudar de vida e por norma querem seguir atalhos. E seguir atalhos significa investir noutros ativos com market cap mais baixo que podem ter uma subida mais exponencial. Evidentemente que eu estou a falar das altcoins. E aí é que está o problema, meus amigos. Porque quem está muito exposto a altcoins não tem tido uma vida fácil. E podemos mesmo dizer que as altcoins estão efetivamente e ainda em bear market. Basta nós olharmos para algumas, por exemplo, olharmos para Near, que é uma moeda tremendamente conceituada no mercado, caiu 90% no par Bitcoin desde janeiro de 2022. Se olharmos para Injective, que teve ali um momento de alta muito interessante em 2023, mas já caiu no 82% desde dezembro de 2023, e se olharmos para uma mais recente, TIA, que apareceu no final de 2023, desde do topo de janeiro de 2024 já caiu 91%. Isto significa que estas pessoas, se tivessem só ficado em Bitcoin, não tinham desvalorizado a sua BTC que tem no seu portfólio e então abdicaram de alguns lucros. Vocês podem dizer, mas isso é no par BTC, eu no par dólar, no par euro nem tenho assim uma queda tão grande. É verdade, mas não fez uma grande diferença. E os ganhos todos que nós temos em Bitcoin depois são eliminados quando ficamos muito expostos a altcoins que têm um desempenho efetivamente mais fraco. Evidentemente que há exceções, por exemplo, Solana é claramente uma delas, mas infelizmente nós sabemos que as pessoas não investiram apenas em uma, duas altcoins e investiram em muitas mais. E isso está evidentemente a criar algumas dificuldades no mercado e há quem diga, e não são apenas uma ou duas pessoas, várias pessoas, que o problema está na quantidade de moedas que existem no mercado. Por exemplo, aqui no Cripto Feminino publicou no X a dizer exatamente que o Pump.fun, que nas últimas 24 horas emitiu 70 mil tokens. 70 mil tokens é uma brutalidade. E também podemos ver que em janeiro de 2025 existiam mais de 36 milhões de tokens de criptomoedas e a projeção é passarmos para 100 milhões até ao final de 2025. Evidentemente que isso é um dos motivos, há uma maior diluição, mas vamos ser sinceros. A maioria das pessoas, esmagadora maioria das pessoas, não anda a investir em milhões de ativos, certo? Apenas investem em alguns. Portanto, há muita porcaria que nem sequer leva um cêntimo de dinheiro lá e que depois desaparece ao fim de algumas horas. E isso também é preciso ser dito. Meus amigos, vamos então falar o que é que está a acontecer com as altcoins, vamos então falar o que é que está a causar esta queda e vamos também falar o que é que pode inverter esta queda e quando é que ela está mais ou menos prevista. Portanto, fiquem até aí ao final, porque acho que vai valer efetivamente muito a pena. Vamos a isso. Caros amigos, sejam então bem-vindos a mais um episódio aqui do Alex Crypto. Cá estamos mais uma vez para vos trazer aquilo que eu acho que é mais relevante, porque há muita preocupação, como eu disse no preâmbulo, relativamente às altcoins. O sofrimento é real, há claramente um sentimento de capitulação ao nível das altcoins, então vamos mergulhar um bocadinho sobre isso. Mas, portanto, se gostas deste tipo de conteúdo, peço apenas que subscrevas o canal, peço apenas que carregues no gosto,
porque reparem, nem sequer tem um único patrocínio neste episódio, portanto é mesmo trabalho inteiramente gratuito que eu fiz para vocês, portanto acho que era o mínimo que vos peço e o mínimo que vocês podem fazer é carregarem no gosto e subscrever e partilhar já agora, se assim entenderem. Portanto, vamos então começar. Na minha opinião, o que está a determinar o ciclo de baixa das altcoins está relacionado com situações macroeconómicas. Para mim é claramente isso. É um mercado muito pequenino, o mercado das criptomoedas, e ainda está a ser influenciado exatamente por uma narrativa risk-on ou risk-off. Evidentemente que os mercados tradicionais têm subido, principalmente os grandes mercados tradicionais, mas se vocês forem ver, por exemplo, o Russell, que é como se fossem as altcoins do mercado tradicional, elas também não têm tido um bom ciclo. Isso está relacionado com a liquidez que existe neste momento nos mercados. Esta semana nós vamos ter uma semana importante. Nós vamos ter então amanhã a conferência de imprensa por parte do Fed, a decisão das taxas de juros que provavelmente vai manter-se inalterável, vai ficar em 4,5%. Vamos também ter os dados na próxima quinta-feira relativamente ao crescimento americano. No dia 7 vamos ter as taxas de desemprego atualizadas e no dia 12 de fevereiro, muito importante mesmo, a inflação nos Estados Unidos. E estes dois aspectos, quer a inflação, quer o desemprego, são as pedras principais, digamos assim, da política do Fed. É proteger o consumidor ao nível do desemprego e também não ter uma inflação muitíssimo elevada. Portanto, tudo isto vai levar a um posicionamento estratégico por parte do Fed. Agora, nós podemos ver que não há grandes expectativas no curto prazo para uma mudança de discurso. Por exemplo, aqui nesta publicação que encontrei no Le Française, que diz, refletindo as projeções do FMSI de dezembro, que mostraram menos cortes de taxas, agora deixe-me falar em francês, desculpa, que mostraram menos cortes de taxas para 2025, a reunião de janeiro provavelmente marcará uma pausa no ciclo da flexibilização. Esperamos uma reação moderadamente positiva dos mercados financeiros, dada a perspectiva otimista do FED para potenciais cortes de taxas no final do ano. Ou seja, este artigo aponta para a queda das taxas de juros, mas só mais para o final do ano. A trajetória das taxas de juros dos Estados Unidos ficará mais clara durante a reunião de 18 a 19 de março, quando o FED atualizar o seu resumo de projeções económicas, que levará em consideração os potenciais efeitos cascata das políticas económicas de Donald Trump. Ou seja, em resumo, não estamos com grande expectativa relativamente àquilo que vai ser feito por parte do Fed amanhã, certo? Acho que poderá haver um posicionamento preliminar por parte de Jerome Powell relativamente às declarações recentes de Donald Trump, que quer uma descida das taxas de juros, mas só lá mais para a frente, lá para março, é que provavelmente é que nós vamos ver então um posicionamento mais forte por parte do Fed, porque aí já fica mais claro também o que é que Donald Trump está a fazer no mercado. Portanto, para já não vamos ter aqui grandes expectativas relativamente àquilo que vai acontecer, porque de facto Donald Trump é um player muito importante que vai mexer com isto tudo. O Presidente Trump quer garantir um ambiente de baixa tributação com regulamentação leve para impulsionar as perspectivas de crescimento enquanto implementa tarifas para melhorar a competitividade da indústria americana e promover a relocalização da atividade económica. Ao mesmo tempo, e aqui está o busilis da questão, e é por causa disso que o Fed se calhar vai ter assim, deixa ver o que é que o Trump vai fazer, o protecionismo comercial vai aumentar os preços no curto prazo, enquanto os controles de imigração podem provocar alguma escassez de mão de obra em setores como a agricultura e construção, o que também vai aumentar as pressões inflacionárias. Consequentemente, então, o Fed provavelmente vai precisar ver uma desaceleração acentuada da criação de emprego e pressões inflacionárias mais frias para justificar cortes adicionais nas taxas. Por causa que eu vos disse, vai ser tão importante vermos os dados de fevereiro relativamente ao desemprego e relativamente à inflação. Agora, há outros aspectos que podem levar o Fed a mudar a sua política financeira. E quando nós estamos a falar de mudar a sua política financeira, está relacionado com quantitative tightening e quantitative easing, que já falámos inúmeras vezes, e é tão determinante para os mercados. Porque há dados que apontam que o Fed, por muito que tenha um discurso mais hawkish, vamos supor que eles têm um discurso mais hawkish,
há dados que vão obrigar o Fed a ter alguma prudência e até mesmo terminar o quantitative tightening. O primeiro é o chamado Overnight Repo Amount e vocês perguntam, Alex, o que é o Overnight Repo Amount? Muito bem, ok, vamos então explicar. Pegamos aqui no chat GPT, que neste caso é da Gemini, mas pronto. O Overnight Repurchase Agreement é uma ferramenta utilizada pelo Fed para influenciar a política monetária. E como é que isto funciona? O Fed vende títulos de dívida e ao mesmo tempo é feito um acordo para o Fed comprar esses títulos de dívida no dia seguinte. Esta operação tem o efeito de retirar liquidez do sistema financeiro, ou seja, reduz a quantidade de dinheiro disponível para empréstimos e investimentos. Ou seja, é tipo uma zona onde o excesso de liquidez estaciona e aquilo que nós podemos ver é que ela está a terminar, está efetivamente em valores já bastante baixos. E isto vai afetar os empréstimos e os investimentos. Portanto, muita atenção àquilo que está a acontecer nesse aspecto. Diretamente ou indiretamente está a acontecer algo também muito interessante relativamente ao setor bancário, porque nós já sabíamos que o Fed tinha fechado a torneira de apoio aos bancos. Lembra-se, com a crise do Covid, o Fed apoiou o sistema bancário. Mas nós podemos constatar aqui, este gráfico, que o funding program, exatamente para os bancos, está em níveis muitíssimos baixos. Muito baixos. E isto pode levar, de facto, a um problema ao setor bancário, porque eles deixam de ter liquidez, porque eles vão buscar muita liquidez, como nós sabemos, a programas do governo e tudo mais. E as reservas dos bancos, neste momento, estão a pairar ou abaixo do limite de 3,2 trilhões de dólares, que se estima ser os níveis operacionais mínimos. Ou seja, o que é que vai acontecer se os bancos começarem a ter dificuldade de liquidez? Vai entrar, como sempre costuma acontecer, o papá. E o papá é o Fed que diz, filho, não te preocupes que eu tenho aqui dinheiro para ti e a ti já podes continuar a fazer aquilo que costumas fazer. Portanto, meus amigos, é isto que aqui está em causa. Os membros do Fed disseram anteriormente que o fim do quantitative tightening deve ocorrer quando as reservas dos bancos atingirem 10 a 11%. Eu acho que elas neste momento estão ali nos 12 a 13%. Portanto, estamos muito perto de uma mudança, claramente, de política ao nível de injeção de liquidez por parte do Fed pela pressão bancária que seguramente irá a surgir. E nós podemos ver já o stress que está a acontecer com os bancos. Reparem bem, isto aqui estamos a falar do spread, ok, dos bancos americanos. E reparem estes picos que ocorreram no passado, 2018, 2019, e reparem os picos que neste momento estão a ocorrer. Se os spreads são maiores, significa que os bancos estão a querer sacar mais dinheiro às pessoas que colocam lá o dinheiro, colocando então spreads maiores quando as pessoas pedem esse dinheiro e toda a gente sabe o que é um spread, que é uma grande chatice. Portanto, há aqui sinais de algum stress que começa a surgir também no setor bancário. Agora, há o player Donald Trump, como eu disse há pouco. E qual é que vai ser o posicionamento de Donald Trump nos mercados e qual é que vai ser a reação por parte do Fed com o posicionamento de Donald Trump também e também a política do quantitative tightening. Eu vou agora publicar um vídeo, tem cerca de 2 minutos, que é da Lynn Alden, que foi numa conversa que teve on the margin, e eu acho que vocês deviam ver, que eu acho que efetivamente é importante. When those liquidity issues start materializing, it could be that the Fed is the one that has to back down and end their quantitative tightening and go back to very gradual balance sheet increases and basically say we're doing this for minimum reserves in the system and market functioning and plumbing issues. Not they wouldn't really do it for stimulus per se, but they would do it, just maintain liquidity. That's a whole challenge you might see between the Trump administration and Powell. With Powell's remarks about how he can't be forced to leave. During Trump's prior term, he was sometimes critical of hawkishness out of Powell. And so instead of rates, we could see a debate over liquidity, essentially, balance sheet size, and the Fed kind of offsetting some of that duration issuance. Without Fed support, the risk is that as they try to increase duration, that would suck liquidity out of the system, and that potentially threatens asset prices. And even compared to most other, all presidents care about the stock market and asset prices, but Trump especially looks at those. And so if it kind of persists long enough, you could get Trump weighing in on that. You could get interaction between the administration and the Fed. So I certainly think it's worth watching. But I think that if I back up and say, regardless of this election outcome,
how it ended up going. Even last year, I was saying that I think in 2025 the Fed's going to end their quantitative tightening and go back up to either neutral to upward on their balance sheet. And this changes the personalities involved when that happens and the potential paths that could happen on. But I think that's somewhat inevitable. And so that's one way that they can potentially increase duration without a major liquidity problem is that the Fed adds a little bit. Pronto, eu sei que algumas pessoas não entendem tão bem o inglês, eu vou tentar aqui resumir, mas basicamente há aqui duas ideias-chave. Em primeiro lugar, Donald Trump é claramente amigo dos mercados. Se os mercados começarem a derrapar, como por exemplo aconteceu ontem, seguramente que vai haver uma pressão muito forte por parte de Donald Trump relativamente ao Fed para terminar o quantitative tightening, seguramente, ok? Agora, há outra questão, e Liane falou muitíssimo bem. A conversa que agora pode começar aqui a surgir pode não estar tão relacionada com as taxas de juros, mas pode estar relacionada mais com a questão da liquidez. Porque nós sabemos que a política do Donald Trump pode ser uma política inflacionária, certo? E pode dificultar a descida das taxas de juros. Mas ao mesmo tempo pode também permitir que o Fed, e já nem estou a falar de começar a comprar, okay? Migrar para o quantitative easing, mas terminar o quantitative tightening. E nós sabemos que quando termina o quantitative tightening, ou pelo menos quando o Fed tem uma política neutral, reparem o que aconteceu aqui em 2017 a 2018. E toda a gente se lembra deste, se não lembram, vão ver o gráfico. Bitcoin disparou nessa altura. Aliás, tenho aqui, ok? 2017, onde é que isso está? Está aqui. 2017 a 2018 foi esta subida toda gigantesca. Portanto, basta o Fed ter uma posição neutral que vai ajudar os mercados. E nós podemos começar a ver esta mudança de discurso mais para liquidez do que está tão relacionada com as taxas de juros. Portanto, é muito, muito interessante aquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Agora, vocês podem dizer assim, Alex, isto é tudo de conversa da treta, porque eu não acredito nada nisso e acho que isso não é, os mercados não estão a reagir por causa disso. Epá, mas eu acho que tenho que mostrar isto então, se tu não acreditas. Basta nós olharmos para o gráfico da dominância de Bitcoin e entendemos. Atenção, o que está aqui, estas linhas amarelas é o halving, certo? E nós podemos ver que a alt season está atrasada. Porque no ciclo anterior, nós já vamos com 8 meses depois do halving, e nós podemos ver que 8 meses depois do halving de 2020, a alt season já estava praticamente a começar. Reparem bem, já tínhamos tido um mês de janeiro com forte descida por parte da dominância de Bitcoin e estávamos aqui no segundo mês, a entrar no segundo mês e depois tivemos até uma descida muito pronunciada nos últimos tempos. Nós também podemos ver que em 2016 já estávamos claramente em tendência de queda da dominância de Bitcoin de uma forma muito clara. E nós olhamos para agora o que está a acontecer e nós não estamos a ver isso, certo? Estamos a ver aqui uma formação, quiçá, de uma bull flag, ainda com sinais de pressão de subida, portanto não estamos minimamente para aí virados. Portanto significa que há um atraso de cerca de 2 meses relativamente a uma melhoria de desempenho das altcoins. E aquilo que nós podemos constatar, estas linhas vermelhas que aqui estão, e esta linha verde que aqui está significa exatamente o fim do quantitative tightening. Por exemplo, quando nós tivemos aqui, ou melhor, vamos dizer assim, o início do quantitative easing, peço desculpa, enganei-me, em que o mercado começou a injetar liquidez, o Fed começou a injetar liquidez, e reparem bem o que aconteceu à dominância de Bitcoin. Começou a cair exatamente nesse momento. Exatamente nesse momento. Quando o Fed inverteu essa política e começou a vender os seus ativos, ok? Reparem bem o que aconteceu à dominância de Bitcoin. Começou a subir. A mesma coisa aconteceu em janeiro de 2018. Terminou o quantitative tightening e começou o quantitative... terminou o quantitative easing e começou o quantitative tightening, o aperto por parte do Fed, e então a dominância começou a subir. E se vocês ainda não acreditam mesmo nisso, vejam o que está a acontecer na dominância de Ethereum. A linha verde, as linhas vermelhas, mostram exatamente quando o Fed começou a apertar. A linha verde significa quando o Fed começou então a soltar e a injetar liquidez no mercado. E isto mostra claramente que o desempenho de Ethereum versus Bitcoin está diretamente relacionado com isso. E nós podemos ver que, reparem bem, nós já estamos... O halving de 2020 foi aqui. Reparem, olhem bem o que é que aconteceu com o gráfico, certo? Bitcoin, Ethereum no par BTC estava a subir. Reparem, nós tivemos o halving em abril de 2024 e o que está a acontecer ao nível do ativo está constantemente em queda. Portanto, não está tão relacionado com o ciclo de 4 anos
mas está mais relacionado com a posição macroeconómica, com os dados macroeconómicos e com as questões de liquidez. Isto, meus amigos, é a verdadeira razão pelo qual nós ainda não estamos a ter uma alt season, por muito que a gente pense em ciclos e olhe para trás e não sei o que mais. Esqueçam mesmo. O que vai mudar isto é claramente a mudança do Fed, a injeção de liquidez, e é isso que nós efetivamente precisamos. E depois há a questão dos ciclos, como eu estava a dizer. Até que ponto é que os ciclos vão se repetir? Nós já tivemos um sinal em que mostrou que as coisas estão efetivamente diferentes. Ou melhor, já temos 2 sinais. O primeiro é, nós tivemos máximos históricos antes do halving. Nunca tinha acontecido isso. Nunca. Ok? O segundo foi aquilo que eu disse ao nível da dominância. Nós estamos atrasados 2 meses relativamente a uma alt season. 2 meses. Portanto, meus amigos, há claramente uma nova dinâmica que aqui está a surgir, que pode mudar isto tudo. Ou seja, 2025 pode ficar marcado por um adiamento desta política de quantitative tightening para quantitative easing por parte do Fed. Vai depender muito dos dados da inflação, vai depender muito dos dados do emprego, como nós falámos neste ciclo, mas pode levar a que 2026 possa ser um ano até bastante bullish, ao contrário do que tem sido, ou seja, porque o 2026 é o 5º ano, digamos assim, portanto o primeiro do bear market, mudando isto tudo. Porquê? Nós temos agora a situação da reserva de Bitcoin. E nós já vimos que foi criado um departamento para, durante 3 meses, para analisarem se vão criar ou não aquele stockpile de ativos digitais. Portanto, 3 meses com aprovação, com ir ao Senado, essas coisas, ao Congresso, essas coisas todas. Meio ano. Meio ano pode estar aqui pela frente para nós termos, de facto, a implementação de uma reserva estratégica, ou stockpile, isto é uma questão de semântica, por parte dos Estados Unidos. E isto pode criar, então, 2025 seja um ano mais de consolidação, e 2026 seja efetivamente um ano de subida. Não sei, é a minha opinião baseada naquilo que estive a ver. Evidentemente que isto pode mudar tudo amanhã. Vamos supor que amanhã o Fed diz: não, meus amigos, nós vamos terminar com o quantitative tightening, a partir de agora quantitative easing, vamos começar a comprar tudo como se não houvesse amanhã. Esqueçam tudo o que eu disse até agora. Isso significa que 2025 vai ser efetivamente um ano muitíssimo bullish. Portanto, está dito, está feito. Espero que compreendas esta minha opinião. Esta aqui é a análise, foi com dados factuais. Portanto, se gostas ou se gostaste, carrega no gosto, subscreve o canal e partilha, e vemos numa próxima. Tchau, tchau.